Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Daniel Miorim e esse é o Substância Política. No vídeo de hoje, pessoal, estou aqui com minha colega e co-host Bárbara Martinelli para falarmos um pouco de notícias nacionais e internacionais. Hoje, começando por notícias nacionais. E a primeira notícia é sobre uma ajuda sendo prestada pelo Brasil para a Argentina. Então, os hermanos estão precisando de ajuda. A situação lá é de muito frio, então houve uma queda no suprimento de gás natural. E vamos dar uma olhadinha na reportagem da CNN para entender o contexto. Sim, pode botar. Contar que mesmo sem diálogo entre Lula e Javier Milei, o governo brasileiro socorreu a Argentina nesta semana para destravar o fornecimento de gás natural da Petrobras. E essa ajuda evitou um colapso energético no país vizinho. Uma apuração da Luciana Tadeu e do Daniel Hittner. E a Luciana chega aqui para contar como foi essa ajuda importante para a Argentina. Com você, Lu. Oi, Ju, boa tarde para você e para todos que nos assistem. Olha, começo já mostrando aqui um abastecimento sendo normalizado. Aqui a gente está vendo abastecimento de gás na petrolífera estatal, numa estação da petrolífera estatal. Conversei com algumas pessoas que estavam aqui na fila para abastecer com gás e me falaram que, por exemplo, ontem não tinha nenhum posto que oferecia abastecimento de gás. Então, realmente complicado para taxista, gente que trabalha com transporte de pessoas e que hoje mais cedo também não, que isso começou a se normalizar hoje cerca das 7 da manhã. A Argentina está vivendo uma escassez de gás, aqui a gente teve uns dias muito rígidos, como se fosse inverno já. É um frio que o governo afirma que não foi registrado um frio assim nas últimas décadas. Então, que isso gerou um consumo muito acima do previsto. Aqui se usa muito gás para calefação doméstica e chegou num ponto que as distribuidoras avisaram indústrias na região de Rosário, por exemplo, que tinham que cortar o consumo de gás. Isso aconteceu e, prevendo que a situação poderia ficar muito mais complicada, o governo argentino, na semana passada, encomendou às pressas um navio com gás da Petrobras. Comprou da Petrobras 44 milhões de metros cúbicos de gás liquefeito. O problema é que esse barco chegou no porto de Escobar, aqui na Grande Buenos Aires, e a carta apresentada pela empresa estatal da Argentina de energia à Petrobras, a carta de crédito, não foi aceita porque não cumpria os requisitos da Petrobras. Esse barco ficou atracado, já posicionado para descarregar esse gás durante horas na última terça-feira, até que de noite a chanceler argentina decidiu entrar em contato com a embaixada brasileira aqui em Buenos Aires. Primeiro quem entrou em contato com a embaixada foi o presidente da empresa estatal de energia, entrou em contato com o embaixador brasileiro aqui em Buenos Aires, o Júlio Bitelli, e depois a própria chanceler Diana Mondino falou com ele. O embaixador aqui em Buenos Aires conversou com o chanceler brasileiro Mauro Vieira, que inclusive estava em... Viu porque eu não gosto da notícia da CNN? Meu Sim, Deus do céu, que enrolação! Sim. É pra Um alongar jantar a matéria, né? Sim. da Câmara de Comércio dos Estados Unidos no Itamaraty. E aí Mauro Vieira conversou com um ministro que não estava nesse jantar, apesar de muitos ministros estarem nesse jantar. Mauro Vieira conversou então com o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira. E Alexandre Silveira cuidou pessoalmente da situação, entrou em contato com a Petrobras para entender o que estava acontecendo. E no dia seguinte de manhã, uma carta de crédito cumprindo os requisitos da Petrobras foi apresentada à empresa brasileira, e então esse carregamento liberado e a situação, como vocês veem aqui, já está sendo normalizada. Uma coisa importante que várias pessoas envolvidas nessas negociações ressaltaram para nós é que não houve nenhum tipo de intervenção política. O que foi feito é conversar com todas as partes para ver o que estava faltando para que finalmente esse descarregamento de gás pudesse ser liberado e evitar um colapso na Argentina, que já está em recessão, está tendo vários meses aí de queda na atividade, que as empresas do país se viram obrigadas a paralisar manufaturas justamente pela falta de gás por aqui, Ju. Mas é interessante essa sua apuração, né, Luciana? Porque a gente ficava se perguntando como ia ser essa relação diplomática, né, após a posse de Javier Milei, e aí essa posição do Brasil, né, de ajudar ali, de facilitar essa chegada do gás, mostra muito sobre
essa junção ali de Argentina e Brasil que não pode ser interrompida porque um país depende de alguma forma do outro. Muito obrigada pela sua apuração importantíssima. Aqui, cara, tem algumas coisas que são muito importantes a gente mencionar. Eu acho que talvez a mais importante pra gente mencionar é o fato que o Brasil tá reportando essa notícia de uma forma falsa. O que tá acontecendo é a compra, gente. É só isso. No final do dia é só uma compra. Quando fala o Brasil socorre a Argentina, isso no final do dia é só uma compra. Então, assim, o super papel que tá se colocando para a Petrobras nessa situação não é verdadeiro. Ah, mas eles são quem mais tem condição de fazer essa entrega. Verdade, fato, concordo. Isso não tem nem pra onde eu fugir. Sim, por questões logísticas, por questão de preço. Sim. Só que o lance é, se o Brasil hoje não fornecesse isso, eles iam tirar de outro lugar. Da Bolívia, por exemplo. Não. Mas uma outra coisa me deixou encucado com isso. E é o outro lado. Então, se por um lado a mídia tá aproveitando isso pra bater no Milei, por outro, o Milei realmente disse, a gente vai observar aqui, ele realmente disse que ele não faria isso. Que ele não negociaria com o Lula. Então vamos dar uma olhada? Lula. Ele não negociou, né? Não, mas com o Brasil como um todo. Brincando. Un comunista. Un comunista. Y gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. ¿Tú te reunirías con Lula de jefe de Estado a jefe de Estado? No. 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 Te van a quedar pocos presidentes con los cuales te vas a reunir. No, pero vamos a ponerlo en estos términos, porque también a partir de esto los medios han generado muchas mentiras sobre qué es lo que yo digo. La pregunta es, en el mundo del libre comercio, suponete que tú vivieras acá en Argentina y vos querés hacer comercio con China. Si fuera en el mundo del libre comercio, digo, bien liberal, ¿qué tengo que opinar yo? Nada. Nada. Entonces, eso es lo que tienen que entender, que los individuos van a poder hacer transacciones comerciales con quien se les dé la gana, porque de eso se trata. Ahora, desde mi posición como jefe de estados, mis aliados son Estados Unidos, Israel y el mundo libre. ¿Está claro? Esto va a ser una elección muy reñida. Yo también creo muy reñida. Y además también tenemos que tener en cuenta que ellos juegan con el tema de la campaña negativa. Básicamente contrataron con la asistencia de Lula a un grupo de brasileros que se dedican a hacerme campaña negativa, a ensuciarme todo el día. Y hay que ver quién les paga y cuánto les pagan, ¿no? Bueno, pero digamos, ahí hay algunas denuncias que hizo la gente de Bolsonaro que estaban alertando que Lula estava haciendo esta maniobra para financiar esta campanha negativa em minha contra. Então vocês podem ver aqui que ele colocou que ele, como chefe de Estado, ia negociar só com 2 nações. E as 2 empresas nacionais aqui, nesse sentido, são geridas pelos respectivos, né? No caso da Petrobras, a Petrobras é até menos estatal do que é o caso caso da Nacional Argentina. Então, esse caso, para mim, ele revela muito fortemente a forma por meio do qual, primeiro, as contradições surgem, e segundo, o Milei não fará isso. O Milei não pode não contar com a Argentina. Assim como o Lula não deixará de comercializar com o Milei. Sim. Nenhum dos dois tem poder para ignorar o outro. Sim, o que a gente pode observar, se a gente fosse falar sobre essas relações comerciais de Brasil e Argentina, é que, de fato, assim, o volume exportado pelo Brasil, né, em relação à Argentina, recuou muito. Tá? Recuou mais de 30%. Isso a gente tem que
falar aqui que realmente as relações comerciais entre o Brasil e a Argentina, elas diminuíram, tá? Elas diminuíram não só no sentido que a Argentina está passando por uma crise econômica, todo mundo já está careca de saber disso, o Milei pegou um país completamente destruído, mas cabe-se falar que sim, se a gente for comparar, por exemplo, o início do ano passado das relações comerciais entre Brasil e Argentina com o início de 2024, a gente vai observar que houve um distanciamento. Se esse distanciamento aconteceu por motivações políticas, aí a gente pode conversar aqui. Mas fato é, Daniel, que em situações de crise, até pensando numa questão logística, a Argentina vai continuar contando com o Brasil, isso não existe, né? Existem também algumas questões que você estava falando a respeito de clima, de inverno na Argentina. A gente sabe que partes da Argentina são muito frias, como a própria Patagônia. Então, assim, existem questões que elas estão um pouco além da mera politicagem, né? Porque isso que o Milei está falando aí é uma politicagem, por mais que a gente também possa observar que, de fato, a relação entre o Brasil e a Argentina em termos comerciais esfriou, ou seja, eles realmente diminuíram a sua parceria comercial, talvez por conta dessa motivação política do Milei. Aí a gente pode começar a traçar aqui e ver o porquê disso, mas fato é que, a depender da situação, o Brasil e a Argentina eles têm um longo histórico de comercialização, tá? A Argentina, se a gente pega as relações com o Brasil em si, sempre foi um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Isso é um fato inegável. Você não vai criar, vai desfazer, né, totalmente toda uma relação comercial histórica porque trocou-se o político. Isso acontece ao longo de um período para tentar preencher essas lacunas. Então, a Argentina, fato é que, a depender, vai sim ter que falar com o Brasil, conversar com o Brasil, mas concordo com você. Se o Milei tivesse realmente um discurso tão dramático, realmente quisesse, de fato, né, cortar tudo isso, ele teria recorrido a outro país. Mas uma coisa para mim que é muito claro. Tem uma coisa muito, muito feia aqui acontecendo. Eu acho que é a essência disso. Não existem meios, estruturas, respostas que sejam compatíveis, sejam, como posso pôr isso, estruturalmente fortes o suficiente para declararem uma independência do Milei em relação a esse mundo, essa outra ordem. Para ele, isso é impossível. O sistema financeiro global hoje, e eu entendo que a tese da Bárbara é que isso tem de data contada, eu respeito isso. Mas hoje, tal como o mundo está, você só pode falar de distância de uma forma hipotética. Porque no final do dia, todo mundo que comercializa com a China, você não deveria poder comercializar. Os próprios Estados Unidos não faz isso. É impossível. Se a gente, eu não lembro se eu já falei isso aqui no Substância Política ou se eu falei isso na palestra que eu dei lá no IBMEC. Mas, gente, uma das questões mais amarradas à China, por assim dizer, a nível global, é a questão de suprimentos médicos. Eu não sei se todo mundo tem essa noção, tá? Mas mais de 75% de todo o material médico do mundo vem da China. Você não vai desfazer isso da noite para o dia, impossível. A gente viu quando a China entrou num lockdown durante a crise sanitária de 2020, como começou a gerar uma corrida através, por exemplo, de álcool em gel, né, que foi escasso. Não sei se vocês têm a memória curta, mas eu, felizmente, não tenho.
Como eu trabalho com essas coisas, eu deixo mapeado e me recordo muito bem do que aconteceu no período ali da crise sanitária de 2020. A gente viveu escassez de muitas coisas, tá? Começou-se dentro até mesmo das farmácias a limitar compras de algumas questões porque era dependente da China, né? Então veja como essas questões que estão amarradas e vão criando essas ligações comerciais não são desfeitas do dia para a noite. A gente pode trabalhar com as tendências, que foi o que o Daniel falou, que eu trabalho, né, a respeito dessa questão de desafio à ordem, dessas questões também que podem vir a nível comercial, mas isso não é desfeito da noite para o dia, né? Isso é impossível, é impossível. A gente viveu um período de globalização muito grande, né? Mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que é uma interdependência na própria forma de produção. Hoje nós não sabemos nem precisar quantas coisas vêm da China. Se você for purista, não, no sentido mais claro, tipo, hoje não tem nenhuma pessoa no mundo que saiba apontar, por exemplo, quais são todos os lugares de onde vêm todos os insumos. Nós não conseguimos precisar em quais etapas da cadeia mundial, e é lógico que isso pode ser estudado, isso pode ser em algum momento É um estudo observado. interessante, então, e bem importante de supply chain. Eu imagino sim, que isso precisa ser feito se os Estados Unidos pretendem separar-se em algum momento, como você imagina, em algum momento isso vai ter que ser feito. Mas em quais momentos a China entra nessa cadeia, aí ele até usa insumos no final do dia que são diretamente associados à China. Então, ele precisaria, para isso, estar de certa forma ligado com essa estrutura global, que é muito, muito, muito difícil. Sim, né? Ainda mais no patamar que a Argentina está hoje. Exato. Muito difícil. Exato. Então, para mim, é muito sério. Mas eu gostaria só de dar mais um exemplo que eu dei, esse de questões, né, ligadas a questões médicas, materiais médicos. Se a gente observa também durante a crise sanitária que a gente viveu lá em 2020, outra questão muito forte que a gente começou a observar que estava realmente afetando os comercializantes, pessoas que trabalham, ou seja, no supermercado, ou então que trabalham em lojas, foi o quê? Embalagem. Então, a gente começou a chegar à conclusão que grande parte, por exemplo, das embalagens, a nível global, não é só no Brasil, também vem da China. Ou seja, o que eu quero dizer com embalagem? Você ter aonde guardar o seu arroz. Se você não tem onde guardar o arroz, como é que você vai vender o arroz? Né? A gente começou a viver também uma crise durante 2020, 2021, quando a China refez o seu lockdown referente à embalagem. Então, a gente pode também chegar à conclusão que grande parte das embalagens globais também é proveniente da China. Então, veja quantas coisas, né, se a gente pensar a nível internacional, nós, enquanto países, ainda estamos amarrados à China e que são muito importantes para que o país possa continuar operando, né? Então, só queria fazer mais esse adendo, que é outro nível de serviço que a gente pode observar quando a gente volta para 2020 e que realmente foi afetado globalmente, tá, Daniel? Sim. Eu acho que o pior no final do dia é que, por mais que a gente busque de alguma forma ou de outra os meios gerais para afirmar um processo desses, todos os meios gerais que a gente poderia ter para fazer essa distanciação entre eles, no final das contas, basta um player, uma Suíça, que esteja comercializando dos dois lados e você não esteja disposto a ceder ela, para que as cadeias globais sejam globais. No final do dia. É exatamente isso. Se tiver um player que ele esteja interconectado com as duas e que ele compra de um e venda para o outro, mesmo que não seja o mesmo produto, isso é o suficiente. Então é um purismo, ao meu ver, quase impossível.